Imagine a seguinte situação. Um gestor local, tipo o prefeito de uma cidade de médio porte, acaba de ver a região dele ser devastada por um volume histórico de chuvas. Uhum, um cenário, infelizmente, cada vez mais comum, né? Exato. Aí a água baixa e revela aquelas ruas destruídas, as moradias no chão, toda uma população que perdeu absolutamente tudo. A urgência ali é absoluta. E o nosso instinto natural, acho que de qualquer um, diz que o maior desafio desse gestor vai ser puramente logístico, sabe? Sim, conseguir concreto, maquinário, engenheiros. A gente sempre pensa na infraestrutura física primeiro. Mas quando a gente analisa de perto a anatomia da reconstrução após um desastre ambiental, a gente descobre algo surpreendente. A fundação mais difícil de erguer não é feita de cimento. Longe disso. Ela é feita, na verdade, de normas administrativas. Exatamente. O verdadeiro gargalo não está na falta de tijolos. Está naquele labirinto burocrático e na ilusão de que o Estado tem controle total sobre todo o processo. É um ponto de partida fundamental para a nossa discussão de hoje. A gente tende muito a tratar a engenharia civil como a grande vilã ou a heroína da recuperação de um desastre. E faz sentido pensar assim num primeiro momento. Faz, mas a engenharia institucional, a maneira como as leis, os orçamentos e os vários departamentos se comunicam na hora do caos, isso é o que dita a velocidade real com que uma comunidade consegue voltar a ter um teto. E essa estrutura administrativa, por incrível que pareça, é frequentemente opaca e cheia de falhas de desenho. Nossa, e é exatamente para mapear onde essa estrutura estatal falha e onde ela de fato funciona que a gente está aqui. Então, dou as boas-vindas a quem acompanha o nosso canal para mais uma análise aprofundada de fontes. Pós-desastre. Evidências de eventos de inundações na China. Isso, do original em inglês, Identifying Key Government Manageable Factors in Post-Disaster Housing Reconstruction. Evidence from Flood Events in China. Exatamente. É um trabalho muito recente, foi publicado agora no ano de 2026. Sim, no prestigiado periódico acadêmico International Journal of Disaster Risk Reduction, que é da editora Elsevier. Perfeito. E os autores desse artigo são os pesquisadores Si-Han Cao, Dongping Fang e Zai-Shang Li. Eles são vinculados ao Departamento de Gerenciamento de Construção da Universidade de Tsinghua, lá na China. E também há vínculo com o Departamento de Engenharia Civil, Ambiental e Geomática da University College London, no Reino Unido. Uma parceria de peso. Com certeza. E na nossa missão aqui é entender rigorosamente o que está de fato sob o controle dos governos durante essas crises climáticas extremas. E entender por que tantas vezes a teoria bonita do planejamento desmorona feio na prática. E antes de prosseguirmos, é super válido ressaltar que a relevância desse material ultrapassa fronteiras. Sem dúvida. Não é só sobre a China. Exato. Entender esses mecanismos é crucial para qualquer sociedade, qualquer governo que enfrente as consequências reais de um clima que está em rápida transformação. É um conhecimento vital. E por isso mesmo, eu deixo aqui um convite muito direto para quem nos ouve. Sigam o nosso canal, curtam este conteúdo e compartilhem a nossa discussão com outras pessoas. É a melhor forma de apoiar o projeto. Com certeza. Difundir informação de qualidade que é baseada em ciência rigorosa é uma forma vital de qualificar o nosso debate público sobre como a gente se prepara para o futuro. Certo. Certo, vamos desdobrar isso. Entrando de fato no cenário que o estudo analisa, a magnitude desses eventos climáticos que os pesquisadores avaliaram é assustadora. Como exatamente eles conseguiram isolar os problemas burocráticos no meio de tanta destruição física? Então, para contextualizar quem está nos ouvindo, o estudo se debruça sobre inundações muito recentes e severas na China. Um dos focos principais é a província de Henan, no ano de 2021. Para você ter uma ideia, a cidade de Zhengzhou chegou a registrar 201,9 milímetros de chuva em apenas uma única hora. Espera, 201 milímetros em uma hora. Isso é um volume absurdo de água. É um dilúvio. O resultado disso foram 398 fatalidades.
E um outro evento que eles analisaram profundamente foram as chuvas em Pequim no ano de 2023. Ah, eu lembro de ver as imagens disso nos noticiários. Foram as chuvas mais intensas registradas nos últimos 140 anos na região. E o que é fascinante aqui é o ineditismo do artigo na forma como eles abordam o problema. Como assim? O que eles fizeram de diferente da literatura acadêmica normal? Tradicionalmente, os estudos anteriores colocavam todos os obstáculos da reconstrução no mesmo cesto. Então, a intensidade da tempestade, a topografia do terreno, a cultura local, a economia global, tudo era tratado genericamente como um fator de dificuldade. E ficava uma bagunça, imagino. Fica difícil saber o que consertar. Exatamente. O que os pesquisadores fizeram agora foi aplicar um filtro metódico. Eles separaram aquelas variáveis incontroláveis da natureza e isolaram 27 fatores específicos. 27 fatores? Sim, agrupados em 5 grandes áreas, como políticas públicas, recursos materiais e financeiros e a parte de supervisão. E o crucial é que todos esses 27 fatores são estritamente e legalmente gerenciados pelas agências governamentais. Nossa, isso muda completamente a perspectiva da análise. É como tentar consertar um carro em movimento. Não adianta nada o motorista ficar reclamando que a chuva forte está atrapalhando a visão, porque isso é um fator incontrolável. Ele não controla o clima. Exato. É preciso focar no limpador de para-brisas, sabe? Que é o mecanismo que o motorista de fato tem o poder de operar e consertar se estiver quebrado. Uma excelente analogia. A questão do artigo é justamente olhar para dentro dos processos gerenciais. E ao olhar para esses processos, dentre esses 27 fatores que eles isolaram, quais são as alavancas mais importantes que esses gestores puxam logo de início para fazer essa máquina pesada sair da inércia? Dinheiro. O financiamento é simplesmente o oxigênio de qualquer reconstrução pós-desastre. Nenhuma surpresa aí, né? Sem dinheiro não se compra nenhum prego. Pois é, mas o detalhe é que não se trata apenas da quantia absoluta de dinheiro, e sim da forma como esse dinheiro se movimenta dentro do sistema estatal. A burocracia financeira. Exato. A partir de dezenas de entrevistas em profundidade com os oficiais chineses que atuaram lá na linha de frente do desastre ambiental, o estudo identificou 3 fatores que foram avaliados de forma unânime como os mais cruciais de todos. E todos os 3 envolvem dinheiro. E quais são eles? O estabelecimento de padrões muito claros de subsídios habitacionais, uma avaliação rápida e precisa dos danos nas propriedades e um apoio financeiro coordenado entre os múltiplos níveis de governo. Do nível federal ou central até o nível lá do município, certo? Isso, exatamente, a harmonia entre esses níveis. Mas, olhando pelo lado do governo central, de quem libera verba, não existe uma razão lógica para manter um controle super estrito sobre esse dinheiro? Quer dizer, injetar montanhas de dinheiro sem nenhum carimbo de destinação, numa situação de caos e de urgência, não seria quase um convite aberto para desvios ou para uma má administração local? Essa é uma pergunta excelente. A rigidez das regras financeiras não acaba sendo um mal necessário para proteger o dinheiro dos impostos? Essa é, de fato, a justificativa clássica da administração pública e faz todo sentido se você olhar apenas do ponto de vista contábil e das auditorias. O problema enorme que o artigo descreve de forma muito brilhante é que essa rigidez estrutural colide violentamente com a natureza caótica e imprevisível de um desastre ambiental. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que acontece na prática quando esses dois mundos colidem? O estudo documenta como os fundos chegam da esfera do governo central com destinações que são absolutamente imutáveis. O dinheiro chega literalmente carimbado. Um montante é só para construção de paredes, outra só para reparo de telhados. Tudo engessado. Muito engessado. Eles citam um caso específico relatado por um oficial onde o município recebeu fundos volumosos,
mas o dinheiro era exclusivamente para a reconstrução das moradias em si. Acontece que as estradas rurais de acesso até essas vilas afetadas estavam totalmente destruídas pelas inundações. E sem a estrada funcionando, o caminhão com os tijolos e o cimento simplesmente não consegue chegar até os terrenos das pessoas. Exatamente. É uma questão física. A lógica operacional de emergência exigiria que os gestores locais pegassem ali uma fração daquele fundo habitacional, consertassem rapidamente as estradas de acesso primárias e então começassem a erguer as casas. Parece o mais racional a se fazer. Sim, mas as regras de auditoria do governo não permitem qualquer tipo de redirecionamento de verba. O resultado prático? Eles não puderam tocar nas estradas. O material de construção obviamente não chegou, as casas não puderam ser feitas dentro daquele prazo fiscal estipulado pelo governo e, no fim das contas, a prefeitura teve que devolver os fundos habitacionais não utilizados para o governo central. Nossa, eles devolveram o dinheiro da reconstrução porque não podiam arrumar a estrada? Isso é administrativamente asfixiante, chega a ser cruel com quem perdeu a casa. E me faz pensar na pressão psicológica que recai sobre o gestor que está lá na ponta. É uma pressão imensa. Porque o auditor do governo central está lá olhando para uma planilha num escritório protegido, mas o prefeito da vila está olhando diretamente nos olhos de centenas de famílias que estão acampadas no frio. Se os fundos centrais demoram ou são engessados assim, os prefeitos não acabam improvisando. Quer dizer, chega um ponto de ruptura onde o administrador local pensa: vou usar um dinheiro de emergência qualquer, consertar essa estrada e depois a gente resolve a papelada. Sim, e eles de fato tentaram fazer isso. O que nos leva a uma das descobertas mais reveladoras mesmo das entrevistas do estudo. Alguns oficiais, movidos por essa necessidade imperativa de salvar vidas e de restaurar um mínimo de dignidade para aquelas pessoas, eles simplesmente romperam o protocolo financeiro. Eles arriscaram o próprio cargo. Praticamente. O artigo cita autoridades locais que usaram fundos de reserva de emergência geral da cidade para adiantar o pagamento a empreiteiros privados, só para acelerar as obras das casas. E qual foi a consequência disso? O sistema entendeu a urgência? De forma alguma. A consequência foi que meses depois, durante as rodadas de auditorias regulares, essas mesmas autoridades locais sofreram sanções disciplinares severas por não conformidade financeira. Que situação absurda! Ou seja, o sistema basicamente pune a eficiência humanitária em nome de uma pureza contábil irreal. É um resumo perfeito. E, além disso, tem a questão do compartilhamento de custos. O fardo financeiro não vem todo coberto de cima pelo governo central. O estudo detalha que os municípios locais precisam arcar com a parte considerada da conta da reconstrução. É mesmo? Eles não recebem tudo do Estado maior? Não. A estrutura exige que os governos menores, os locais, cubram cerca de 10% de todos os custos de reconstrução habitacional daquela área. 10% pode até parecer pouco se a gente pensar em termos percentuais, mas em números absolutos de uma cidade destruída, deve ser um valor impagável para uma prefeitura pequena. É devastador, especialmente se a gente considerar o contexto. Os cofres desses municípios já estavam severamente combalidos pelos impactos econômicos da pandemia. O mecanismo desesperado que muitos municípios encontraram para cumprir essa cota de 10% foi paralisar ou cancelar sumariamente diversos outros projetos públicos locais. Projetos que a cidade já precisava. Exato, projetos de infraestrutura e serviços essenciais. Isso gerou um efeito cascata de empobrecimento e perda de serviços básicos de longo prazo, justamente para a mesma população que já estava sofrendo com a enchente. Se essa rigidez financeira já cria esse nível de estrangulamento que você descreveu, eu fico aqui imaginando como a máquina estatal lida com a tomada de decisões no dia a dia. O estudo aborda bastante o problema dos chamados silos institucionais. Sim, é um conceito central no artigo. Para quem não é da área de administração, esse é um jargão comum para descrever departamentos de uma mesma empresa ou governo que simplesmente não se conversam, ficam isolados, né? Mas no contexto prático de um desastre, de tentar limpar os escombros e definir onde as pessoas vão morar, como essa falta de comunicação se manifesta de forma concreta? Os silos institucionais nesse cenário chinês foram tão severos que criaram verdadeiros apagões decisórios.
O artigo ilustra isso muito bem com o conflito sobre a aprovação de uso da terra. Explica melhor essa parte. Pense no seguinte: quando uma vila inteira é destruída por um deslizamento de terra durante a inundação, você obviamente não pode reconstruir as casas das pessoas naquele mesmo terreno instável. Claro, seria um risco imenso. Tem que achar um lugar novo. Exato. É preciso encontrar e aprovar um novo terreno seguro na região. E, imediatamente, isso esbarra em múltiplas jurisdições burocráticas. O Departamento de Recursos Naturais precisava aprovar a segurança geológica do novo solo, mas, ao mesmo tempo, o Departamento de Agricultura também precisava autorizar a conversão daquelas terras rurais para o uso residencial. Nossa, isso levanta uma questão importante. Parece uma orquestra onde a percussão e as cordas estão tocando partituras completamente diferentes. Como uma política clara se perde nesse meio? Porque enquanto os departamentos discutem internamente sobre de quem é a competência final de assinar o papel, a população continua desabrigada. A analogia da orquestra é muito boa. Os gestores locais relataram nas entrevistas que nenhum dos dois departamentos superiores queria assumir a responsabilidade final pela liberação dos novos terrenos. Medo de errar. Em parte, sim, porque as políticas de proteção de terras cultiváveis na China são extremamente rígidas e protegidas por lei. Então, a ambiguidade sobre quem deveria dar a palavra final gerou gargalos severos e meses de atraso nas obras. E quem sofre é o funcionário lá da base e a população, né? Com certeza. Esses funcionários da base, além de terem que lidar com o desespero diário da população desabrigada, relataram que passavam grande parte do tempo de trabalho apenas preenchendo relatórios quase idênticos. Eles tinham que enviar os mesmos dados para múltiplos superiores diferentes, só mudando a formatação para satisfazer as demandas de cada departamento isolado. E não para a reconstrução. Isso expõe como a falta de clareza nas políticas centrais se traduz em um caos absoluto na execução. E, falando nessa questão de políticas ambíguas, o artigo explora uma regra específica lá da China que tentou organizar a distribuição de benefícios, mas que acabou colidindo de frente com a realidade social das pessoas. Eu estou falando da regra de uma família, uma residência. Ah, sim, um excelente exemplo de desconexão. Pois é, porque no papel, se a gente pensar, me parece uma distribuição lógica e justa. Quer dizer, um núcleo familiar perdeu sua casa na enchente, então o Estado vai lá e subsidia a construção de uma nova casa para esse núcleo familiar. Onde está o erro de cálculo do governo nesse caso? O erro está na definição muito estrita e urbana do que constitui uma família, quando essa regra é aplicada a um contexto de vilas rurais tradicionais. Ah, a estrutura familiar no interior é diferente. Muito diferente. Na zona rural chinesa, que o estudo descreve, a estrutura familiar é intergeracional e bastante complexa. No mundo real, em uma única grande propriedade rural, é muito comum coabitarem o avô, os filhos já casados e os vários netos. Todo mundo no mesmo terreno. Isso, todos compartilham o mesmo lote, mas operam como subunidades familiares independentes em vários aspectos econômicos da rotina. Mas quando o desastre ambiental destruiu essa grande propriedade, o governo central, que se guiava puramente pela regra estrita de uma família, uma residência lá do registro oficial em papel, liberou apenas um único subsídio habitacional. Correspondente a uma casa pequena padrão. Exatamente, apenas uma pequena moradia padrão para dezenas de pessoas. Nossa, e a comunidade local, que sempre viveu numa estrutura muito mais ampla e espaçosa, imagino que não aceitou essa redução forçada da própria forma de vida deles, baseada numa definição arbitrária de uma planilha de escritório, né? Obviamente que não. O texto legal simplesmente não definia com precisão como as autoridades deveriam lidar com essas famílias estendidas que viviam sob o mesmo teto original. O resultado disso foi que os funcionários locais da vila ficaram espremidos. De um lado, a regra rígida de cima, do outro, a revolta mais do que compreensível dos moradores. Eles tiveram que improvisar a interpretação da lei de novo. Tiveram. Cada vila interpretou a regra de um jeito diferente. Algumas prefeituras conseguiram dar um jeito no registro para conceder casas separadas aos filhos casados. Já outras prefeituras vizinhas seguiram a regra à risca, com medo de auditoria, e deixaram dezenas de pessoas amontoadas em casas totalmente insuficientes. O que deve ter gerado uma revolta enorme porque o vizinho da cidade do lado ganhou uma casa maior.
Gerou uma enorme confusão e um forte sentimento de injustiça social. O estudo nota que isso atrasou os acordos de reconstrução devido aos intensos protestos. Bom, se a burocracia paralisa o dinheiro de um lado e as políticas falham em entender a estrutura familiar básica do outro, nós normalmente hoje em dia confiaríamos na tecnologia para resolver isso, né? É a grande promessa moderna. Exato. Vivemos na era da digitalização de tudo. O sistema poderia organizar esses dados e agilizar as aprovações. O estudo levanta informações muito interessantes sobre como essas ferramentas tecnológicas performaram de fato durante a crise na China, não é? Como foi esse colapso tecnológico? É o que sustenta a infraestrutura digital. Sem poste em pé, não tem internet. Perfeito. As chuvas extremas causaram apagões elétricos muito prolongados e a destruição física das torres de transmissão de comunicação. Durante as semanas mais críticas de resposta imediata, os sistemas baseados em nuvem e os aplicativos modernos de gestão do governo foram completamente inúteis. Não havia bateria e não havia sinal de internet. E quando a energia finalmente foi restabelecida, a tecnologia aí sim acelerou a organização dos relatórios. Pelo contrário, ela introduziu um novo tipo de fadiga nas equipes. Os gestores relataram que as plataformas digitais de gestão da reconstrução, que muitas vezes foram desenvolvidas às pressas ou adaptadas de forma precária de outros departamentos, sofriam atualizações constantes. Mudavam o sistema com o carro andando. Literalmente, os formulários mudavam de exigência de um dia para o outro. Um oficial relatou ao estudo a frustração extrema de ter que treinar uma equipe já exausta para inserir centenas de laudos de danos em um software apenas para descobrir na semana seguinte que a plataforma já estava obsoleta. Nossa, ou que os campos do formulário mudaram e eles perderam o trabalho. Exato. Os campos obrigatórios eram alterados pelo nível central sem nenhum aviso prévio. A ferramenta que deveria ser de produtividade virou uma fonte imensa de retrabalho. Então, olha o cenário. Se o sistema financeiro pune a ação emergencial, se os departamentos não se conversam nos silos e a tecnologia falha no momento mais crítico de todos, quem é que acaba absorvendo esse choque no final da linha? Invariavelmente é a própria comunidade afetada. Exatamente. O estudo analisa muito bem o que acontece nesse nível social, no choque entre o plano do governo e a realidade da comunidade. E isso fica muito claro na etapa inicial de descobrir o que precisa ser reconstruído, a famosa avaliação de danos. Como o estudo descreve essa pressão entre velocidade e precisão? O estudo aponta um choque clássico aí. O governo central pressionou fortemente as esferas locais para que eles entregassem laudos conclusivos sobre os danos nas propriedades em um prazo curtíssimo. A intenção política era anunciar os pacotes de ajuda rapidamente na mídia. O que politicamente faz sentido. Querem mostrar serviço rápido. Mas tecnicamente é um pesadelo. O interior e as áreas mais afetadas sofrem de uma escassez crônica de engenheiros e técnicos qualificados. Para conseguir cumprir esse prazo político apertado, os governos locais acabaram enviando equipes compostas por funcionários administrativos normais, sem nenhuma formação em construção civil, ou até mesmo voluntários leigos. Pessoas que não sabem ler uma rachadura para fazer avaliação estrutural de uma casa? Exatamente. Pessoas não profissionais fazendo avaliações críticas. O mecanismo de falha aqui é muito óbvio. O avaliador inexperiente olha para uma parede, vê uma rachadura grande e não sabe dizer se a fundação da casa está comprometida e vai cair, ou se é apenas um dano superficial no reboco. É exatamente o que aconteceu. Os dados iniciais foram enviados para o sistema central repletos de erros grosseiros de classificação. Casas que requeriam uma demolição total e reconstrução do zero foram listadas apenas como necessitando de reparos menores. Imagino que o inverso também aconteceu. Sim, propriedades que estavam estruturalmente sãs, mas que estavam sujas de lama e pareciam feias, foram condenadas à demolição por engano. E isso desencadeia um efeito dominó enorme no orçamento, porque o dinheiro é liberado com base nesse dado errado, né?
Quando as equipes de construção de fato chegaram aos locais semanas depois e profissionais constataram a realidade física, os orçamentos já estavam todos aprovados e travados lá no sistema, baseados naqueles dados incorretos da primeira semana. E para retificar isso? Retificar isso exigiu novas rodadas infinitas de aprovações burocráticas através daqueles mesmos silos institucionais lentos que a gente já comentou, atrasando ainda mais o desembolso do dinheiro real para as obras. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? É a velha máxima, né? A pressa em gerar um número para o relatório gerou um atraso muito real e doloroso na vida das pessoas que estavam esperando as casas. Mas, e a participação popular nisso tudo? Porque muito se fala hoje na governança moderna sobre ouvir a comunidade, trazer as pessoas para a mesa. O estudo até mede um fator chamado motivação da participação dos residentes. Sim, eles analisam isso em profundidade. A população local foi de fato envolvida de forma ativa para ajudar a resolver esses impasses de avaliação e de projeto? Infelizmente, a pesquisa revela que não. A participação da comunidade, na grande maioria dos casos que eles documentaram, foi meramente superficial. Foi apenas uma ilusão de participação. Como assim? Não houve um modelo colaborativo real. As decisões críticas sobre o novo zoneamento, sobre o tipo de casa que seria construída, as metragens e as alocações orçamentárias, tudo isso foi decidido de cima para baixo, nos escritórios do governo. E como eles justificavam que havia participação? O chamado engajamento da comunidade consistia basicamente em autoridades e funcionários entregando cartilhas e panfletos de cima para baixo. Era só para informar os moradores quais eram as regras com as quais eles teriam que concordar a partir de agora. A população foi tratada apenas como uma receptora passiva da ajuda do Estado. E não como uma parceira que detém um conhecimento valioso sobre a própria terra, sobre a própria dinâmica do lugar. Exato. E se conectarmos isso a um cenário mais amplo da reconstrução, a gente vê que ignorar a comunidade cria problemas muito práticos na hora da execução da obra. E é aí que entra, na minha opinião, a descoberta mais fascinante, mais humana desse artigo inteiro. Porque quando você exclui a população da mesa de decisão e simplesmente tenta impor um cronograma frio que foi gerado lá numa planilha de Excel, você inevitavelmente atropela a cultura local. Um atropelamento total. O estudo documenta uma resistência muito específica das pessoas em relação ao momento de começar as obras ou o momento de se mudar para as novas casas prontas. Você poderia explicar o mecanismo exato por trás desse conflito cultural? Com certeza, esse é um detalhe memorável do estudo. O artigo descreve o que a gente pode chamar de um desalinhamento temporal profundo. De um lado, você tem o governo, que tem prazos fiscais rígidos. O orçamento expira no final do ano, as obras precisam começar na data exata estipulada pelo relatório e a mudança física da família tem que ocorrer assim que as chaves são entregues para fechar o ciclo contábil. Tudo no relógio do Estado. Isso. Porém, do outro lado, nas comunidades rurais chinesas que foram afetadas, há uma tradição milenária que é extremamente viva hoje em dia de consultar almanaques e tradições folclóricas locais para fazer o que eles chamam de seleção de datas auspiciosas. Para grandes eventos da vida, né? Exato. Isso inclui eventos como começar a cavar para construir o alicerce de uma casa nova ou realizar a mudança física da família para uma residência nova. Eles precisam de uma data auspiciosa. Só para quem está nos ouvindo visualizar bem como esse conflito acontece na prática. Imagina que o gestor público que está com a corda no pescoço lá do governo central, ele liga para o líder comunitário numa segunda-feira e diz, os materiais chegaram no terreno, os tratores estão aí, vocês precisam começar a construir as fundações na quarta-feira sem falta para a gente poder bater a meta financeira do mês. E qual é a resposta que ele ouve? O líder comunitário vira e responde, olha, nós consultamos o nosso calendário tradicional aqui e quarta-feira agora é um dia inauspício para mover a terra. Isso atrai má sorte. O próximo dia favorável para a gente iniciar uma fundação de verdade é só daqui a 3 semanas. Exatamente esse o nível do choque. Como a máquina estatal reage a um diálogo desses? Porque isso não entra numa planilha de auditoria. A máquina estatal simplesmente não está programada para processar a cultura local.
A reação do governo documentada no estudo foi de uma profunda frustração administrativa. Os burocratas encararam essa recusa, que para a comunidade era totalmente justificada pela crença milenar, como se fosse um ato de insubordinação. Como se o povo estivesse com má vontade de trabalhar. Sim, uma falta de vontade de colaborar na reconstrução. A tentativa do governo de forçar a comunidade a ignorar essas datas auspiciosas e seguir o cronograma fiscal gerou muito atrito. Houve uma grande perda de confiança no governo e uma enorme resistência passiva na implementação dos projetos. E, pelo que eu li, além dessa barreira puramente cultural, havia também um abismo de capacitação, uma barreira técnica enorme imposta também de cima para baixo. Sim, tem a questão dos padrões de construção. O governo determinou, legitimamente, que todas as casas novas, mesmo aquelas que seriam construídas em mutirão pelos próprios moradores, usando o dinheiro dos subsídios, todas deveriam obedecer a rigorosos e modernos códigos de resistência contra inundações e sismos. O que, se a gente pensar friamente na teoria, é uma medida excelente e protetiva, né? É para evitar que a próxima enchente destrua tudo de novo. Ninguém quer reconstruir para cair no ano seguinte. Teoricamente, a melhor prática global. Mas, mais uma vez, o mecanismo de implementação estatal falhou. O governo simplesmente exigiu o cumprimento desse novo padrão técnico complexo nas plantas, mas não proveu o treinamento necessário para as pessoas. Eles deram a regra, mas não ensinaram como fazer. O estudo relata que, pura e simplesmente, não havia mão de obra técnica governamental disponível para ir até essas várias vilas e sentar para ensinar os pedreiros locais ou os próprios proprietários a aplicarem essas novas técnicas construtivas na prática. Nossa, então a comunidade ficou totalmente paralisada numa armadilha. Quer dizer, eles não podiam construir daquela forma tradicional e antiga que eles sabiam fazer, porque o governo iria vetar a casa, mas eles também não tinham a mínima orientação prática para construir da nova forma moderna que a lei exigia. Um impasse terrível que atrasou enormemente as obras e gerou muita frustração. Bom, analisando toda essa teia super complexa que a gente desdobrou aqui, né? Que vai desde a rigidez asfixiante lá dos fundos financeiros, passando por esses silos que não se conversam, pelo colapso da tecnologia que mudava toda hora, até chegar nesse choque cultural das datas e a falta de treinamento. São muitas camadas. Muitas. E aí que nós chegamos ao cerne da contribuição dessa pesquisa. Porque alguém pode perguntar, por que quem nos ouve deve se importar com a burocracia de reconstruções de vilas na China? E a resposta é porque esse estudo revela as costuras internas de qualquer governo moderno. Exatamente. O estudo nos ajuda a separar as coisas. Ajuda a sociedade civil a entender onde exatamente a gente tem que pressionar o Estado por mais eficiência em futuras crises climáticas, separando aquilo que é inevitável da força da natureza do que é pura ineficiência governamental auto-infligida. E é fundamental a gente reconhecer a extrema relevância acadêmica e principalmente prática deste material. O que os autores Cao, Fang e Li entregaram à comunidade científica global não foi apenas uma lista genérica de queixas sobre o período pós-desastre ambiental. Foi muito mais profundo que isso. Muito mais. Eles criaram uma estrutura analítica inédita e muito robusta. Ao mapear e isolar exatamente onde o Estado tem influência direta, legal e administrativa, o estudo permite que os formuladores de políticas públicas possam finalmente abandonar aquelas soluções genéricas. E focar no que dá resultado rápido. Sim, eles provam com evidências empíricas e relatos que reduzir a ineficiência nesses programas liderados pelo governo, como flexibilizar levemente as regras de repasse e quebrar os silos de comunicação, é algo vital. E isso se aplica em escala global para qualquer noção. É de fato um trabalho que nos convida a repensar a própria arquitetura de como o Estado funciona diante de um cenário climático que é o nosso novo normal, né? E isso me deixa com um pensamento final meio provocativo que eu queria compartilhar. Por favor. Nós passamos essa análise inteira aqui observando um aparato governamental que tem recursos massivos, recursos centralizados, e vimos esse aparato lutar, tropeçar e frequentemente falhar em gerenciar fatores que,
legalmente estão inteiramente sob o controle administrativo dele. Fatores que eles mesmos criaram. Exato. Então, se os grandes aparatos governamentais têm tanta dificuldade em sincronizar ações que, teoricamente, eles controlam por lei, como é que nós poderemos estruturar nossos governos para lidar com as variáveis que são totalmente incontroláveis de um clima global que está cada vez mais imprevisível e extremo? Fica aí essa reflexão pesada sobre a resiliência das nossas próprias instituições para quem está nos ouvindo. É uma provocação necessária. A governança do futuro vai precisar ser muito mais adaptável do que a que temos hoje. Muito obrigada pela discussão riquíssima. Eu que agradeço a sua companhia nas explicações. E, por fim, em nome do nosso compromisso com a total transparência, que sempre guia o nosso trabalho aqui no canal, eu informo de forma muito direta que o conteúdo apresentado nesta análise é uma síntese automatizada. Ela foi elaborada com apoio de inteligência artificial, garantindo assim que todo o processo de criação deste material seja transparente para vocês. Agradeço imensamente a atenção de quem escuta o nosso canal. Não esqueçam de curtir e compartilhar, e até a próxima análise de fontes.